Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do Sim de CT na Cultura. No episódio de hoje, eu recebo a artista visual, professora e pesquisadora Fabiola Canedo, que apresenta a exposição Geometria do Tempo. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Olá, tudo bem? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Ai, que honra ter você aqui. E, gente, para engrossar o caldo aqui, eu também recebo a artista visual, designer e pesquisadora Renata Freitas, que é criadora da mostra Lugar de Poder, muito mais que um rosto bonito. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Demais. Roda a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta Sim de CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E bom, gente, a Fabiola Canedo e a Renata Freitas, com percursos únicos e obras que tocam a memória, presença e representatividade, transformam espaços em experiências sensíveis e acessíveis e nos convidam a refletir sobre o que o tempo e a arte pode nos contar. Então, para a gente começar a falar de memória e tempo, eu gostaria que vocês começassem nos contando como foi que vocês se conectaram com a arte. Se a Fabiola quiser começar, pode falar como foi aí esse seu encontro. Se teve a ver com o território, se foi uma herança familiar. Conta pra gente. Bom, a minha conexão com a arte, ela começou na infância e adolescência com a música, né? Eu toquei piano quando eu era pequena, fiz aula de balé, dancei, sempre fui uma pessoa muito ligada às artes, né? Mas com as artes visuais, especificamente, foi um caminho que começou pelo meio acadêmico. Eu estudei, fiz um mestrado em filosofia, e dentro da filosofia eu comecei a estudar a parte estética, né? Filosofia da arte, e eu comecei a me interessar cada vez mais pela arte. E aí, a minha ideia inicial era estudar curadoria e crítica de arte, mas acabei indo pelo caminho de artista mesmo. Do Então, a minha, fazer. é, eu sou uma artista jovem, né, não de idade, mas jovem de prática artística, né, eu atuo por aí por volta de 2 anos e meio, 2 anos efetivamente, né, que eu considero de maneira efetiva, e é um caminho recente que eu estou me descobrindo e estou curtindo muito. Ai, que demais! Esperamos que você perpetue aí com a sua arte, né? Trazendo pra gente assim o que há de melhor e importante demais ter você aqui também nessa sua jornada, viu? Sinta-se em casa. E Renata, você fala pra gente como é que foi aí essa sua experiência, suas primeiras experiências. Conta pra gente da sua conexão com a arte. Muito parecida com a da Fabi, mas mais atrelada mesmo a artes visuais. É algo que sempre me interessou, o desenho, a leitura, entender a biografia dos artistas, é algo que pessoalmente eu sempre gostei muito. Me formei nessa área, né, na área criativa do design, fui para lá, estou em muitos anos, e foi no mestrado e no doutorado também tive uma orientadora que trabalhava com processo artístico, né, com muitos artistas, muitos curadores, mas me mantendo ali no design, escutando, né, pincelando daqui e ali. Mas efetivamente, como profissão mesmo, ela veio depois, né, numa idade mais madura. Faz uns 5 anos que eu trabalho com artes visuais e exclusivamente faz pouco tempo também, já faz quase 2 anos que eu estou só trabalhando com artes visuais. E é algo que foi crescendo, foi ganhando corpo, foi ganhando forma dentro de mim e dentro da vida também. Ai, um apaixonar-se, né? Assim, acho que conforme você vai ali convivendo com a arte, esse fazer artístico mesmo vai fazendo com que a gente se apaixone cada dia mais, né? Incrível. E como que surgiram as ideias de vocês, aí, as ideias centrais das exposições, tanto da geometria do tempo e do lugar de poder, e que inquietações ou experiências que deram origem, né, a esses projetos? Bom, Posso? Lugar de Poder é uma pesquisa que. Ô, Fabi, quer falar? Não, não, pode começar.
Lugar de Poder é uma pesquisa que eu já tenho há alguns anos. Também vem tomando forma. Eu acho que esse dar o tempo para as coisas maturarem e ganhando espaço e ganhando potência, eu acho que foi muito importante, foi um aprendizado muito importante. E ela foi, né, foi entendendo aí o lugar que eu queria falar sobre esse espaço de poder, sobre essa ocupação na mesa de decisão. Então, ela é uma pesquisa que nasce a partir da ocupação das mulheres no mundo corporativo, né, nas empresas, seja pública, privada, né, e como elas estão se movimentando ali dentro, né? Quanto espaço elas efetivamente têm? Como que é a conversa delas? Quais projetos elas estão propondo? Então, eu fui pesquisando isso, me aprofundando um pouco mais, entendendo que a representatividade efetiva, né, em cargos de alta liderança, onde as decisões são feitas, é muito pouco, né? Então, a gente tem uma baixa representatividade, se bem a gente tem uma grande entrada, uma grande presença feminina no mercado de trabalho, né, já fazem muitos anos, o espaço que a mulher tem no campo da decisão, efetivamente, ele é pouco, né? Então, eu passei por essa trajetória entendendo esse mundo, das empresas e chegando no final falando, bom, se aqui está complicado, né? Onde que é desenhado esse projeto de cidade, de comunidade, né? Como é feita essa infraestrutura? Então, fui para a parte do desenho político, dessa história política do nosso país, né? Entender um pouquinho mais a representatividade feminina lá. E essa exposição justamente fala sobre isso, o lugar de poder muito mais que um rosto bonito, fala da história, né, dessas mulheres que desenharam, né, deram contorno à história política do nosso país. Incrível, temática muito forte, né? Assim, provocação também, né? Muito forte, É assim. uma grande provocação. Interessantíssimo. E Fabiola, e você, como é que foi aí, assim, o que que te inquietou, assim, a trazer essa experiência para o ramo né, das artes visuais, assim? Sim, essa pesquisa sobre o tempo, ela esteve presente desde o início, né, do meu trabalho. Eu exploro essa intersecção entre tempo e matéria, né? Esses atravessamentos da passagem do tempo no corpo, no território, na natureza, né? Nos nossos afetos, nas nossas emoções. Então, esse diálogo desses simbolismos sempre o tempo sempre me interessaram, né? Então, eu sempre, durante a pesquisa, eu observei e pesquisei essa visão da passagem do tempo sob a ótica da mitologia, da filosofia, da espiritualidade, da literatura, poesia, e eu trago essas percepções, né, para o meu processo criativo. Então, essa exposição de Geometria do Tempo, eu quis trazer essa questão do tempo atravessando corpo, território, paisagem, né? Então, eu trago a questão do tempo numa série chamada Pele, que é, né, esse tempo no nosso corpo, mostrando as nossas marcas, nossas cicatrizes, né, as nossas dobras, rugas, né, que vem contando aí a história da nossa passagem através do corpo. Também no território, né, como o tempo molda os territórios, muda os territórios, o tempo na natureza, eu trago o tempo dentro da terra, né, eu tenho uma série chamada Ventre da Terra, trago as questões temporais, das questões existenciais também, né, impermanência, finitude, eternidade, né? E eu trago um pouco disso da filosofia. Então, eu tenho uma série do tempo linear, o Cronos, e o tempo fluido, do Kairos. Então, o meu processo criativo sempre partiu meditando sobre essas questões existenciais e filosóficas acerca da passagem do tempo. Demais. Questões essas que atravessam a todas, todos e todes nós, né? Assim, impossível não, né? O tempo é sobre o tempo, né? Tudo é É. sobre o tempo. Que demais. E, gente, vocês que estão do outro lado da telinha aí, que quiserem conhecer mais, né, do trabalho das meninas, tanto da Renata quanto da Fabiola, assim, a gente está deixando, a produção está colocando aqui no rodapé para vocês as redes sociais. Tá colocando também o link delas na descrição desse vídeo. Estão acabando aqui, já tem tarefinha de casa, dá para vocês conhecerem mais e se conectarem. Eu sempre falo aqui que artista independente depende, depende muito, né? E a partir das redes sociais a gente tem essa possibilidade de nos coletivar, nos aquilombar. Então, assim, bora fazer esse trabalhinho de casa
que é muito importante para a gente, certo? Não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Também está aqui no rodapé, está na descrição desse vídeo. É bem importante para a gente continuar fomentando cultura, arte, movimentos populares, sociais da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo, né? Como já passaram por aqui pessoas de diversos lugares e territórios, certo? Bom, pedir para a produção rodar um videozinho para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho delas, né? E de todas essas inquietações. Roda para a gente, produção. Bem-vindos à nossa visita guiada. Meu nome é Renata Freitas, eu sou pesquisadora e artista visual e essa é a nossa visita guiada da exposição Lugar de Poder, muito mais que um rosto bonito. A exposição está composta por 6 lonas que estão aqui suspensas, as telas que estão logo ali atrás, o livro de artista, os puffs e os lambs. Vamos começar aqui pelas lonas. Da esquerda para a direita nós temos a carta delas vem de todo o Brasil, a palavra mulher e muito mais que um rosto bonito. Muito mais que um rosto bonito, ele fala de fotos, de imagens midiáticas que eu reuni de diferentes décadas. Década de 20, 30, 40, 50, 2024, 2025, no qual a gente vê um espaço grande, homens por todas as partes e no centro uma mulher. A princípio a gente tem uma leitura de que essa pessoa está em destaque, ela é o principal dessa fotografia, dessa imagem, né? Mas se a gente tem um olhar um pouco mais a fundo, o que a gente percebe? Que ela está ali colocada num universo que não foi construído para ela, não foi construído para ela a princípio, né? Então Que demais! Meninas, as duas exposições abordam aí temas bem profundos, né? Como tempo, memória, poder, presença feminina. Como transformar essas ideias e experiências visuais tão sensíveis e acessíveis para o público, assim, de modo geral? Quer começar, Rê? Eu ia deixar para a Fabi aqui, estava olhando para ela. Ah! Sobre. Bom, começa então. Para mim, a materialidade do que eu vou trabalhar, ela surge a partir dos dados, né? A minha pesquisa, ela vem de dados
oficiais de dados estatísticos é uma grande fonte de inspiração na minha pesquisa, né? O status quo, né, desse contemporâneo, do que a gente está vivendo. Então, é o que eu leio. São pesquisas do IBGE, são relatórios do governo, relatórios de sustentabilidade das empresas, para entender o que eles estão comunicando, né? Como estão comunicando, o que eles estão editando, frisando, né? Destacando e o que, né? Eu consigo trazer a partir de uma outra leitura crítica e de um outro cruzamento de dados. Então eu parto desses dados duros, né? Desses números desses relatórios imensos que eu acho que pouca gente lê, que na verdade são, né, são um pouco interessantes muitas vezes, mas que é um texto sobre o nosso contemporâneo, isso me interessa muito. É um texto que está sendo contado sobre como funciona aquela empresa, o que foi feito nessa gestão, o que aconteceu, onde as pessoas moram, como elas vivem, onde que trabalham, quem está em qual lugar. Eu acho que são informações que nos permitem ter um olhar sobre o que está acontecendo desde uma outra perspectiva. Então, eu parto a partir daí. Eu gosto muito do texto, né? Por isso o LAMB sempre aparece no meu trabalho. Eu venho trabalhando com ele já né, um tempinho. Gosto muito desse formato, gosto muito que tenha a presença do texto. Ali eu posso colocar informações e dados que eu gostaria que a pessoa lesse e fixasse aquela informação de uma outra maneira. E outros dados, outras imagens, quando eu falo dados, pode ser imagens ou textos ou números, né? Que eu consigo transformar em uma abstração, né? Em um desenho, em uma instalação, em uma pintura. Então eu vou fazendo esse exercício, né? Então sempre aparece a palavra e sempre aparece a imagem, de uma certa forma, no meu trabalho. É algo que me satisfaz também, né? Que eu gostaria de explodir essa imagem, eu gostaria de colocar uma força mais sensível, né? Então eu vou para uma pintura, para uma abstração. Ai, mas que tamanho, a paleta. Então tudo isso vão conformando toda essa pesquisa, como eu vou contar essa história. E na parte de produzir uma exposição, eu entendo bastante como uma narrativa, né? Como que eu vou contar essa história, o que eu estou pesquisando para as pessoas que vão entrar ali, né? Como que eu vou levar elas nesse trajeto, nessa pesquisa, um pouco nesse caminhar do pensamento. Então, é algo que eu vou estruturando junto, né? Eu gostaria que as pessoas vissem a dimensão, é, né, da potência feminina, né? E ao mesmo tempo como ela é pequena hoje. Então as telas são grandes, né? Ai, a cadeira da chefe, ou a cadeira, né, do chefe, elas são grandes, elas são imponentes. Então isso vem dessa paleta, dessa pesquisa visual que eu venho e eu gosto de colocar ela também, de materializar dessa forma, né? Então as dimensões, a paleta de cor é importante, o tipo de material ele é importante, então ele faz parte dessa pesquisa também, né? Tem a pesquisa de dados, ela vai se transformando, como que eu vou tangibilizar isso em uma obra, né? Então, eu vou fazendo esse exercício dessa forma. E varia bastante para mim. Eu confesso que eu nasci no papel, no desenho, pequeno, porque era algo que eu conseguia carregar com facilidade, né? Conforme a pesquisa foi evoluindo, os formatos também foram mudando, os, o, as ferramentas foram mudando também, e assim a materialidade das obras que eu estou produzindo agora. Incrível, uma pesquisa científica, né? Tem dados, tem símbolos, signos, né? Enfim, e acho que para além do campo desse lugar, do campo da arte, assim, da cultura em si, mas para o campo mesmo do trabalho nas empresas, né? De repente, assim, porque realmente, assim, para a pessoa enxergar além da matéria, assim, né? Além do fazer ali, né? Enfim, muito, muito incrível, assim, muito demais, assim. E Fabiola, e você?
Fala um pouco pra gente também dessas suas experiências. Sim, a minha poética ela é construída especialmente com a pintura, a escultura e a videoarte, que tem sido mais recente, né? Então, eu parto da matéria. Essas experimentações, elas vêm sempre pelo material. Então, eu sou uma artista que trabalho na prática com materiais naturais, né? Eu lido com madeira, areia, carvão, terra, pedras, cristais, né? Argilas, né? A textura me interessa muito, né? Eu lido com essa questão da textura e abstração, relevo, né? Então, eu tento, através desse entrelace de materiais, né, revelar a complexidade humana mesmo, né, a nossa experiência vital, assim, trazendo metáforas a partir dos materiais, né. Então, nessa série, nessa exposição especificamente, eu trago uma série que lida sobre o tempo rígido e o tempo fluido. Então, eu trago dois materiais, eu misturo a madeira e o mármore, né. Então, assim, eu busco essas provocações, né, essas reações a partir da percepção dos materiais, assim, né? Então eu quero, por exemplo, trazer experiências relacionadas a quietude, silêncio, serenidade, desconexão. Então eu trago o público para esse interesse dos materiais, né? Tanto que nessa exposição a gente traz uma mesa de estudos, né? Que é de uma série que eu pesquiso pedras, né? Então, esse simbolismo das pedras ali, tem os esquetes, tem as ágatas, tem pedras que eu trago da minha terra, né? Eu sou de Goiás ali, então eu trago terras, eu sou da região ali perto da Chapada dos Veadeiros, então eu trago o quartzo, que está muito presente no solo da minha terra, eu trago a madeira do cerrado, né? Então, eu acho que esse eixo central é exatamente esse diálogo entre tempo e matéria. É demais e é palpável, né? Muito, É. muito, muito interessante. E, Renata, quais foram os principais desafios, assim, aprendizado também nessa criação, na curadoria e na realização da exposição, e especialmente com relação à acessibilidade e interatividade? Bom, os principais desafios para produzir essa exposição foi, de certa forma, encontrar a dura realidade que a gente não conhece absolutamente nada da nossa história, né? Eu acho que foi mais a nível psicológico mesmo. É uma verdade, sabe? É uma verdade. Conforme eu ia pesquisando, e vendo que conhecia fatos, mas não conhecia datas, pessoas, uma lacuna imensa da história da presença dessas mulheres, que pelo menos para mim não foi passada. Não sei se a Fabi ou você, né, tem uma experiência diferente, mas eu fui aprendendo muito, 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 muito e realizando, poxa, né, muitas personagens, né, que ficaram de fora e que ainda estão vivas e que ainda estão atuantes. Isso que é o mais incrível. Então, em relação à acessibilidade, foi um projeto muito bacana, foi muito bacana mesmo. O espaço que a exposição principal foi feita, né, o Salão Verde no Vicente Aranha, é um espaço bastante grande. Então, a, com a Fran, nós fizemos uma expografia bastante arejada para que pudesse ter uma movimentação fluida, né? As lonas, as telas grandes, né, que tem quase 3 metros, elas estavam penduradas nessa viga de ferro. Então, a gente, com a consultoria de acessibilidade, a gente viu bastante a parte de nivelação para que esteja no olhar de um cadeirante ou de uma criança, né, para que possa ter uma leitura fácil. A instalação dos puffs, né, que é a obra que se chama Vem Sem Manual, é uma instalação completamente acessível, né? E ela fala justamente da sensibilização a partir de diferentes cores, né? Diferentes tonalidades, diferentes texturas, tamanhos, pesos. Então, são 18 puffs grandes, como se fosse um Lego gigante, tem 1,80 m por 1,80 m por 1,80 m, e que as pessoas podem montar, brincar, né? Justamente, é uma peça que vem sem manual. Ela é uma tridimensionalização das formas abstratas que eu desenho nas telas, e as pessoas podem brincar e montar da forma que bem entender. Então, é uma instalação que eu gosto muito,
porque traz essa reflexão muito pessoal, muito silenciosa, né, no tempo de cada um, ao montar, ao brincar, ao interagir ali, sobre a construção dessas, dessas convenções sociais, né? Da cristalização dessa cultura, do que a gente entende, né? Como que a gente coloca como imagem o que é ser uma mulher, né? O que significa ser uma mulher? Né? Que ideia eu tenho do que é ser uma mulher? Né? Porque é uma construção social, é uma construção cultural. Esse ser mulher, como existir homem, né? Então, é uma ideia bastante interessante e é fácil de manipular. Essa obra foi agora, né, como circulação para Sociedade Holística Humanitária, justamente porque eles atendem crianças com deficiência e esse trabalho continua, esse sem manual, né? Para além do que as pessoas estão enxergando, para além dessa deficiência que eu tenho, né? Eu sou muitas outras coisas. Então, é esse exercício que continua reverberando. Eu acho que o trabalho de acessibilidade foi muito importante para mim, pessoalmente, como aprendizado, e para possibilitar e pensar novas propostas, né, de montagem, de estrutura. Foi uma fonte de inspiração, né? Como a Jéssica sempre fala, assim, né? A gente não precisa fazer a obra para que ela seja acessível. Não se trata disso. Isso eu achei bastante interessante na fala dela. Mas se trata da forma que a gente vai disponibilizar. Então, seja através da comunicação, que pode ser via, né, podcast, vídeo com uma legenda que tenha libras, etc. e tal, disponibilizando audiodescrição, né, disponibilizando espaço de locomoção e uma postura proativa, positiva, né, perguntando como eu posso te ajudar, né? Como eu posso te ajudar? E a pessoa com deficiência vai te indicar como vai te ajudar, né? Então, eu acho que essa orientação foi muito bacana, foi muito humana, e me inspirou bastante na construção dessa exposição. Que lindo. Muito bom, muito, muito incrível, assim, eu tô ansiosa para ver, pessoalmente, assim, tudo isso que vocês estão falando, assim, né? Enfim, já que a gente chega lá. Mas, Fabiola, conta pra gente aí também, assim, um pouco dessa experiência, assim, vocês falaram muito, assim, desse lugar da experiência mesmo, assim, né? Eu acho que é sobre isso, né? A Renata falou sobre o ser mulher, né? E, assim, acho que Simone de Beauvoir, se não me falha a memória agora, fala que você não nasce, torna-se mulher, né? E a gente tem uma filosofia de Sankofa que é bem importante também, quando você traz essa coisa da história, Rê, que diz, né, a filosofia de Sankofa né, a gente estudar, a gente entender o passado para criar, assim, esse presente possível, né, e mirar mesmo ali no futuro, né, então, assim, esses passos que a gente precisa dar para criar, assim, esse futuro que às vezes parece utópico, mas não é, né, com certeza não é, assim. E eu queria que você falasse um pouco, Fabiola, também, assim, dessa sua experiência, da questão da curadoria, da questão, né, da acessibilidade, da interatividade, assim, né, enfim, como foi criar esse ambiente experimental para outras pessoas. Tá. Para mim, o maior desafio, sem dúvida, foi a primeira vez que eu trabalhei com uma exposição que partiu de um financiamento público. Então, essa exposição ela é fruto de um edital do Fundo Municipal de Cultura, né? Financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, um edital feito pela Fundação Cassiano Ricardo no ano de 2024. E fui uma das artistas contempladas, assim como a Renata, né? Nós somos 4 artistas, a Fernanda Segolinha, a Renata, eu e a Bel. Né? Então, para mim, foi a primeira vez que eu trabalhei com uma exposição de financiamento público. Então, assim, além de você administrar o seu processo criativo, a produção das suas obras, você tem uma questão burocrática para administrar, né? Comigo foram quase 10 pessoas trabalhando, uma equipe
grande, foi a maior equipe que eu já trabalhei numa exposição, foi a minha maior exposição individual, num lugar de grande circulação, como o Parque Vicentino Aranha, então era tudo muito novo para mim, né? Eu aprendi a gerenciar essa questão dos relatórios, prestação de contas, eu nunca tinha passado por isso antes. Foi um aprendizado incrível, mas também foi muito desafiador, né? Lidar com todas essas pessoas, lidar com o planejamento de longo prazo, né? Foram 10 meses aí de trabalho, né? Fora os meses de conceber esse projeto. Então, para mim, foi quase um ano de trabalho, né? Que desagou nessa exposição. Então, para mim, o maior desafio foi esse. E aquelas questões que todo artista traz também. Se, será que vai corresponder às expectativas? Será que eu vou fazer bem, né? Então, para mim, esse foi o maior desafio. Com relação à acessibilidade, o meu projeto ele já foi pensado desde a concepção na acessibilidade. Até porque eu trago essa questão da textura, né, dos materiais, então eu planejei a exposição para que 1/3 dela fosse tátil. Então eu tenho 30, né, mais de 30 obras e cerca de 10 obras são táteis, então elas podem ser tocadas, né? Então elas já foram concebidas para isso. Então eu trabalhei aí com uma empresa de acessibilidade também foi um desafio, porque foi a primeira vez que eu pensei acessibilidade nessa proporção de grande Qual empresa, público. Fabi? Eu trabalhei com a LD? LD, a LD, LD, isso, né? sim. Então eu expliquei toda essa questão para mim, a importância que tinha as pessoas tocarem na obra, né? Principalmente as pessoas que têm alguma deficiência visual ou baixa visão, né? Isso para mim era uma questão importante porque o meu avô não enxergava, né? Então eu trouxe isso como uma questão familiar mesmo, né? Eu queria que essas pessoas pudessem sentir né, de alguma forma a obra. Então eu trago as obras táteis, eu fiz essa consultoria com eles. A gente trabalhou também na questão do Braille, né? Então, na descrição das obras. A gente tem o QR Code também com audiodescrição. Então, eu achei muito bacana. Foi a primeira vez que isso aconteceu numa exposição minha. Então, quando chegaram, né, as plaquinhas com QR Code, eu fiquei emocionada quando eu ouvi, né, a audiodescrição. E eu tive a oportunidade de vivenciar na prática, porque eu recebi um grupo com 47 pessoas, né, de uma instituição que assiste, né, pessoas, que é a Sociedade Holística também, a mesma que a Ria acabou de citar, e foi, assim, uma tarde incrível. A gente fez uma visita guiada. Para mim, foi uma experiência nova. Eu também estava aprendendo ali como lidar né, com cada condição de Sim. cada pessoa, né, então tinham pessoas cadeirantes, tinham pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, tinha pessoas com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com várias questões. E o meu desafio da curadora, né, que foi a Francela, que foi uma grande parceira aí, foi a gente também aprender, né? Como é que a gente pode oferecer acessibilidade, como é que a gente pode ampliar a acessibilidade para as pessoas, como é que a gente pode trazer essas pessoas, porque às vezes para essas pessoas chegar na exposição já é um desafio, né? Eu tive pessoas ali, 5 pessoas que falaram, os pais, inclusive, né, que cuidavam, a maioria eram crianças, eles falaram, eu nunca fui a uma exposição de arte com meu filho. Então, assim, tiveram algumas pessoas que nunca tiveram ido ao Parque Vicentino, nunca tinham ido ao Parque Vicentino. Então, assim, isso para mim foi uma alegria, foi um aprendizado e foi entender um caminho que a gente precisa trilhar para democratizar a arte mesmo aqui na nossa cidade, né? Para que se amplie mais, para que mais pessoas venham conhecer, para que a gente possa efetivamente fazer com que a acessibilidade chegue às pessoas, né? Então, assim, acho que esses foram os maiores desafios e os maiores aprendizados também. Que incrível. Obrigada por dividir conosco, assim. Importante demais você fazer essa fala, né? A gente está sempre falando tanto em acessibilidade, né? E aí, quando a gente fala em acessibilidade, é isso, né? Que seja um ambiente acessível de fato, né? Inclusivo para todos os corpos, todas as pessoas, né? E é doido pensar que pessoas da nossa cidade às vezes não conhecem o Parque Vicente Aranha, às vezes não conhecem outros tantos lugares, né? Nunca foram numa exposição, né? Enfim, então, que importante esses projetos, meninas, assim, muito muito orgulhosa, assim, bem feliz, assim mesmo, de conversar com vocês aqui, de conhecer um pouco mais a fundo desses projetos. E eu queria que, para a gente finalizar aqui, a gente falasse um pouquinho também, óbvio, o que que vocês esperam que o público leve dessas experiências, né? Tanto Fabiola, que as pessoas que já levaram, você já falou um pouco, já dividiu um pouco com a gente, mas eu queria que a Renata falasse um pouco também, né?
E eu queria também que vocês falassem aonde as pessoas podem acessar essas obras, né? Acessar todo esse trabalho, se tem disponibilidade de venda nas obras de vocês, ou se é uma coisa que é pensada especificamente para as exposições. E aí, as pessoas que querem fazer contato com vocês, de repente, no caso da Renata mesmo, empresas, né? No caso da Fabiola também, né? Entre outras instituições, chama pelo Instagram, no direct, como que funciona? Falem aí agora dos serviços todos oferecidos por vocês. A exposição Lugar de Poder, Muito Mais que o Rosto Bonito, ela já encerrou no Parque Vicentina, a entrada era gratuita, e ela continua em circulação, né? Agora está na Sociedade Holística, que também funciona durante a semana, horário comercial, entrada gratuita, pode ir. E no dia 27 de julho vai estar na Casa do Médico, também com entrada gratuita, tá? Para mais uma circulação dessa exposição. Então, continua aí passando por São José justamente para a gente ampliar essa oportunidade, né? Oportunizar a presença das pessoas. Para mim, o que seria muito importante, né? Assim, que as pessoas levem é o gosto por frequentar, né? Eventos culturais, culturais, né? Esse espaço de conversa, de reflexão, porque é um hábito, né? E o hábito só é construído quando a gente tem oportunidades, né? Então, a ideia é justamente de fazer um plano de circulação, isso estava dentro do meu projeto mesmo, longo, é justamente para ir dando essa possibilidade de frequentar. Uma, duas vezes, gostei de mais, quero ir de novo, né? Ou não, né? Tem muita gente que não foi, né? Porque não faz parte do dia a dia, como a Fabi muito bem colocou, né? Nem entra, a pessoa tem, né, outras preocupações ou outros interesses, mas que pode incluir esse também. Então, eu acho que esse é o mais importante, porque a presença, né, frente à arte, ela vai muito mais além do que de gostei ou não gostei, né? Não se trata só disso, essa sensibilização, é entender nossa, essa obra me incomoda, não, ela me emociona, é entrar em contato com os sentimentos, é entrar em contato com algo além, né? A arte, ela dá sentido para essa vida, né, que a gente tem. Então, ser parte desse movimento que leva a algo interessante, né, para as pessoas me traz muita alegria. Então, eu acho que o que é mais importante para mim é que as pessoas comecem a colocar isso dentro do hábito, né, a rotina de inspiração delas, né, de educação, de curiosidade, de passeio com a família. A arte, sim, pode levar a criança, gente. É muito importante que as crianças comecem desde cedo a consumir a arte, né, a ver, né? Aí, treinando o olhar, esse olhar estético é uma questão de treinamento também. Então, eu acho que para mim esse é o mais importante. É, para entrar em contato comigo, eu tenho um site, renatafreitas.com, que as pessoas podem entrar em contato, né, sem nenhum problema. Tem o meu e-mail também, que está lá no site, e, bom, também no Instagram. Mas eu prefiro pelo e-mail, que eu vou olhar mais, com certeza. E, bom, as obras, elas vão estar disponíveis uma vez terminado o projeto, né, que isso vai ser em agosto, e é só conversar, me chama para conversar, trocar uma ideia, é sempre muito bom escutar as pessoas, falar, eu tive experiências muito legais lá de pessoal que ia com a família. Nossa, é a terceira vez que eu fui. E teve uma moça que falou: é a terceira vez que eu fui, eu observei ela. Ela ia quadro por quadro, daí ela vinha perguntar uma coisa um dia, daí eu perguntava outra, né? Então é algo que mexeu com ela, né? E isso é muito legal, né? E vinham outras pessoas falar, eu participei disso, eu lembro disso. Nossa, só nesse ano que aconteceu isso, tá, tá, tá. Então, são conversas variadas, né? E isso é muito legal. Mexe com você, né? Você vê assim que fala, poxa, o que eu tô colocando aí, ela tem importância, né? Vai chegar de alguma forma nas pessoas e a gente vai estabelecer essa relação. É uma oportunidade muito bacana. Demais. Fabiola.
O que que você espera aí que as pessoas levem dessa experiência? É, e onde as pessoas podem acessar, né? Fala aí onde, quando, horários, valores, se tem. E se as pessoas também podem adquirir as tuas peças, as suas obras. Tá. O que eu espero que as pessoas levem após visitar a exposição, eu gostaria que a primeira coisa fosse pertencimento. Eu gostaria que as pessoas entendessem que aquele lugar é para elas. Porque eu fiquei alguns dias na exposição e eu percebi que muitas pessoas falam, pode entrar. Eu vejo que que a arte parece uma coisa distante para algumas pessoas aqui na nossa cidade. E eu gostaria de quebrar esse paradigma. Eu gostaria que as pessoas se sentissem pertencentes àquele espaço, né? E gostaria que, uma vez pertencentes, que aquilo tocasse as pessoas de alguma maneira. Então, eu espero que elas levem reflexões, inquietações, né? Trocas, né? Que eu possa, de alguma maneira, ter falado algo àquela pessoa através, né, da arte e que aquela pessoa possa ter refletido sobre alguma questão. Nesse sentido, eu já estou muito feliz, porque eu venho recebido algumas mensagens inbox, principalmente pelo Instagram. Eu recebi recadinhos, áudios que as pessoas mandaram para mim e assim falando, ai, aquela obra especificamente me tocou de alguma forma. Eu fiquei muito emocionada com a videoarte. Então, assim, eu tenho visto, né? Essa troca para mim é muito importante, né? Tanto quando ao vivo, né, quando eu estou numa visita guiada, ou quando eu estou lá e alguma pessoa vem conversar comigo sobre a exposição, e também um feedback posterior. Sobre a exposição, pessoal. A exposição Geometria do Tempo, uma topografia do passado, presente e futuro, está no Vicente Naranha, no pavilhão São José. Ela fica até o dia 7 de julho, tá? Os horários de visitação são de quarta a sexta, de meio-dia às 18, sábados, domingos e feriados, de 10 da manhã às 4 da tarde, tá? Ela é aberta ao público, ela é gratuita. Eu espero que vocês passem por lá, né? A exposição também tem pretendo que ela circule, isso aí ainda está sendo conversado. Com relação às minhas obras, as obras da exposição ainda não estão à venda, né? Eu preciso finalizar o projeto, assim como a Renata colocou. Mas eu tenho o meu ateliê no Esplanada, no Jardim Esplanada, tenho várias outras obras à venda, né? Então, quem se interessar por alguma obra pode entrar em contato tanto pelo e-mail, fabiola com 2Ls canedo@gmail.com. Tem o meu Instagram, Fabiola com 2Ls Canedo também. Ou eu tenho um site também que eu coloco algumas obras, www.fabiolacanedo.com. E é isso. Eu espero que gostem, eu espero que passem na exposição e espero vê-los, como a Renata disse, cada vez mais participando, né, ativamente desse circuito artístico cultural em São José dos Campos. É É isso. isso, incrível, incrível, meninas. E assim, é importante falar para quem está do outro lado da telinha, né? Que a arte ela conta, né, histórias, né? E é uma forma de se educar, como a Renata colocou, como vocês colocaram, né? De conhecer o nosso passado, o nosso presente, né? Saber das histórias aí, das narrativas, né? Tantas. E eu sempre falo muito assim, e todas as artes, né? No meu caso, eu tô no campo da música, mas vocês nas artes visuais. E aí eu falo, gente, quer me conhecer como artista? Quer conhecer as minhas amigas Fabiola? Quer conhecer a Renata como artista? Conheçam as artes delas, porque a gente fala dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Então é sobre isso, né? Quer conhecer os artistas, conheçam as suas artes, né? E se integrem de fato, porque isso é muito importante. Meninas, quero agradecer vocês, né, por abrirem a agenda aí de vocês, vir bater esse papo com a gente aqui, falar das exposições, que é muito importante, e eu quero também desejar vida longa aí para as exposições, para o trabalho de vocês, né, de modo geral, que tenha muitos outros editais, né, que vocês captem muitos outros recursos para a gente poder colocar a arte aí para jogo mesmo, levar para quem precisa, para todas as pessoas, né, todos os corpos. Meus parabéns, viu? Fica à vontade para fazer as considerações finais. Pode começar, Rê. Obrigada, Meire, pelo convite, por essa oportunidade. Muito bacana bater papo com vocês, Fabi também. É, Bom, e reforçando, eu acho que quer conversar, quer bater papo, interessa a arte? Escreve, eu acho que é muito importante, a gente tem que estar acessível. E assim como a Fabi colocou, né, essa relação é muito importante, né? De conversar, de trocar uma ideia, de escutar o que achou.
né, seja estudante, artista, o público, em geral, não importa. Eu acho que o nosso viver tá carecendo de boas relações, né? Então, se a gente tem a oportunidade de fazer isso, como esse bate-papo muito legal, Meire, que você, né, propiciou aqui, é muito bacana, né? Faz a gente refletir. Então, manda uma mensagenzinha, vamos conversar. Nosso ateliê está lá no Esplanada, ateliê 346, e qualquer coisa é só mandar uma mensagenzinha, a gente recebe vocês lá. Fabi? Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui participando. Quero te parabenizar pela iniciativa, né, porque por mais iniciativas dessa que levem conhecimento da arte, do que está acontecendo na cidade para as pessoas. E é isso, é vida longa a arte salva, e quero agradecer o carinho de toda a equipe que trabalhou comigo nessa exposição, né, o Paulo, o produtor, a Francela e todas as outras pessoas. É, E é isso, agradecer o público, todo mundo que esteve lá e convidá-los para que cada vez mais venha conhecer o nosso trabalho. Incrível! E viva o matriarcado, né? Viva a arte das mulheres, né? É Viva o sobre isso. matriarcado! Eu Perfeito. agradeço Tivemos demais. 4 mulheres Só selecionadas, me deixou reforçando o que muito a Fabi feliz. falou, que é muito importante mesmo, a equipe, gente, porque a arte não se trata só de uma pessoa. E, né, para fazer uma exposição da qual a gente fez, né, Fabi? Foram muitas pessoas, assim, tenho muito orgulho daquela ficha técnica que está lá, né, assim como da Fabi. E, gente, a cultura também faz parte da economia, né? Faz a roda girar, dá trabalho para as pessoas, né? E um trabalho muito prazeroso, muito lindo, né? Você tratar assim da estética, tem muitos perrengues também, mas é muito gostoso. Então, valorizando a cultura, a gente também valoriza os profissionais que estão envolvidos nela e potencializa as coisas, né, boas e mais interessantes na nossa sociedade, por favor. Valorizem. Quer falar, Fabi? É isso mesmo, as pessoas às vezes têm esse olhar de que, né, a arte é uma coisa desnecessária. Não, a arte é muito necessária, né? A arte faz a economia também girar, a arte toca as pessoas, né? Nós temos recomendações hoje aí de pesquisas que os médicos pedem para as pessoas irem a museus e ambientes artísticos, né? Então, como eu disse, a arte ela salva, a arte resgata as pessoas às vezes de questões mentais, psíquicas, né? Tem a arte terapia, enfim, é isso. Tô É muito feliz. isso, maravilhosos. Ai, meninas, amei bater papo com vocês. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas. A gente começa assim, sem pretensão, né? E quando vai ver assim, já passou o tempo. E isso é muito legal, porque eu acho que é isso. A arte, ela tem todas essas funções que vocês já trouxeram e a função de nos conectar, né? A gente se conecta e assim, às vezes a gente não se conhece, não sabe de onde uma veio, da outra, aonde a outra veio, mas a gente se conecta por esse tópico que é tão importante, é tão essencial nas nossas vidas, né? Tá aí esse episódio que não nos deixa mentir. Gente, agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse aqui foi mais um episódio do SINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. E pedir para vocês continuarem nos acompanhando. Se você não se inscreveu, se inscreve agora. E, gente, agora chegamos ao final. As redes sociais das maravilhosas Fabíola e Renata tá aqui na descrição desse vídeo, então vão lá, se conectem com elas. Isso é muito importante. Por lá também vocês vão saber mais do que tá rolando, é a ficha técnica, conhecer as pessoas que fazem parte do processo, né, e do projeto, para além dessas maravilhosas aqui. Um beijo, vejo vocês no próximo episódio. Parabéns, meninas. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.